Bom dia, que bom que você está aí. Nós estamos iniciando mais um programa Mulheres de Fé em Ação e hoje nós estamos aqui com elas, as nossas amadas mulheres de fé. Hoje quem vai participar aqui do nosso programa é a nossa querida Valéria Queiroz, a nossa psicóloga amada, e também a nossa amada Maísa, que hoje está aqui também abrilhantando o nosso programa. Sejam muito bem-vindas. Hoje nós vamos ter um tema muito especial. Pense num tema especial, então nos aguarde que já já nós estaremos de volta. E no programa de hoje nós vamos falar, como eu já tinha dito, nós vamos falar sobre um tema muito especial. Hoje nós vamos falar sobre cura das emoções. Gente, se eu fosse você, eu acompanhava toda essa série que não vai parar só nesse programa. Então eu quero ler um texto com você que está no livro de Provérbios, no capítulo 3, versículo de 5 a 6, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confie no Senhor de todo o seu coração. Como a gente pode passar por tantas dificuldades, por tantas pressões da vida, por tantos problemas, se não confiarmos nesse Deus maravilhoso que estamos falando aqui. Então nós precisamos confiar. A confiança é o ponto alto. Quem crê, obedece e confia nesse Deus. E hoje nós vamos falar com elas aqui sobre um tema que está muito em ordem, que nós precisamos inclusive falar. Eu sei que talvez você esteja passando por um problema nas suas emoções. Quem sabe você está precisando de uma palavra hoje. E hoje essa palavra ela vai ser liberada aqui para a sua vida. Nós vamos falar sobre as depressões e vamos falar sobre ansiedades, especialmente nesse programa. E a gente trouxe aqui, Valéria e Maísa, a gente traz para o programa de hoje a história de Sara, a mulher de Abraão. E o contexto de Sara já nos diz muita coisa, não é? Porque Sara, ela recebeu uma promessa de Deus e Sara não confiou totalmente nessa promessa. Sara não confiou, Sara não esperou. A fé de Sara titubeou. Abraão creu, mas Sara desconfiou dessa promessa. E é sobre isso que a gente quer falar. No meio de tantas coisas que a gente passa e que gera tantas ansiedades na nossa vida, o que devemos fazer? Diante dessas ansiedades, o que fazer? O que fazer, Valéria, quando a gente está tão preocupado com alguma coisa e a gente parece até que Deus não está nem aí, parece até que Deus não está vendo. Aquela situação de Sara, aquela ansiedade toda, Deus é tão maravilhoso que já havia, inclusive, feito uma promessa para Sara. Você tem que lembrar para os nossos amados que estão nos vendo nesta manhã, que Sara, ela tinha uma promessa de ser mãe, mesmo já com 90 anos. Isso. Né? Então, para ela, era o quê? Impossível. Né? Era uma coisa impossível. E muitas vezes acontece com a gente recebe uma promessa, a gente acha que é impossível, mas ela recebeu uma promessa, né, de Deus. Deus deu uma promessa a ela que ela ia ser mãe, mesmo aos 90 anos, ela ia ser mãe. Só que Sara, por ser muito ansiosa, e por ver, certamente, o tempo passar, que às vezes Deus dá uma promessa e só vai ser cumprida, né? 2, 3, até 10 anos depois. Né? No caso de Sara foi muito mais de 20 anos, né? Ou 30 anos, foi muito tempo. Muito tempo. Então, assim, você imagine, ela começou a dizer, não, essa promessa não vai acontecer. Não tem como, já faz muito tempo. E ela, com a sua ansiedade, o que foi que ela fez? Pegou e deu
disse ao marido dela para ela ir deitar com a H, que era naquela época uma das suas servas, das suas servas. Então, veja bem, muitas vezes nós fazemos isso também. Então, o que fazer na hora dessa ansiedade que está querendo tomar conta da gente e que gera medo? A ansiedade gera, você fica tremendo, você gela, você passa 1000 pensamentos horríveis na sua cabeça, né? São muitas coisas quando você está ansioso, não acredita no que pode acontecer, não acredita em você, tem medo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que respirar fundo e começar a parar para pensar. Por que eu tenho pensado tantas coisas? Eu sei que está demorando, eu sei que para mim eu vejo impossível, mas a minha ansiedade, meu nervosismo, vai mudar alguma coisa? Eu vejo que a fé, né, o antídoto realmente para essa ansiedade, como você falou, que Sara, a ansiedade era tão grande porque realmente era impossível mas Deus havia falado. Então, tem muitas situações que para nós realmente é impossível. Mas quando você vai usar a fé, você vai usar a fé porque você crê num Deus que fala e que cumpre. Você crê na promessa de Deus. E todas nós, Maísa, nós temos uma promessa. A Bíblia é cheia de promessas, né? E todas as promessas de Deus, elas têm um sim e um amém. No caso de Sara, a promessa era uma promessa pessoal. Sara, você vai ser mãe e você vai gerar um filho seu. E esse filho vai sair de você, não importa o tempo. Você vai ser mãe. E muitas vezes, nós temos muitas promessas na Bíblia. A promessa, por exemplo, que Deus, Ele é a nossa provisão. Deus é o nosso provedor, não é? A promessa de Deus que diz que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Exato. Então, se você passa por uma necessidade, você toma posse pela fé dessa palavra que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Eu acredito que são imensas as promessas de Deus. De cura, né? De cura, exatamente. Que todas elas nós vamos precisar usar a fé. A questão e eu queria até que Maísa falasse agora, mas a questão é esperar crendo mesmo não vendo. É verdade. Você crê e você não vê é o problema principal de toda a humanidade, né? Todos nós passamos por isso. Todos nós ficamos nessa questão. Será que vai acontecer? Será que é isso mesmo? Voltando um pouquinho à história de Sara, era impossível. Até hoje é impossível. Uma mulher com 90 anos, que já não tem mais, né, a ovulação normal, não tem mais nada disso. E Deus fazer uma promessa e ela esperar ainda por ela. Não é assim, fiz a promessa, vai ser agora. Assim como é com a gente. Isso. Deus, normalmente, ele nos prepara para a gente receber a promessa, né? Que Ele fez, né? E o caminho da promessa, de acontecer o que foi prometido, que é a questão. A gente confia no Deus que falou que ia fazer, né? E a gente confia nele de verdade, né? E isso faz com que a ansiedade venha, né? No coração da gente. Não, Deus não vai fazer não. Se a gente fazer desse jeito, se Deus fizer, tem essa questão também, né? Que a gente adora colocar, né? Assim, que Deus faça do jeito que a gente quer, né? E se Deus fizer desse jeito, se tu fizer desse jeito, aí vai acontecer isso. Aí se eu ajudar desse jeito, pode acontecer que vai dar tudo certo se for desse jeito, né? Aí começa, a ansiedade começa. Só que Deus, Ele tem caminhos de milagre diferentes para cada um. É verdade. Acontece de uma forma, acontece de outra forma, porque Ele quer mostrar para Ele a glória dele na vida da gente. Com certeza. Então, se eu me basear... Essa ansiedade, eu acredito que a ansiedade de Sara é porque Sara via que não tinha como acontecer naturalmente. Naturalmente Poxa, não tem como eu dar à luz se eu não tenho mais ovulação, se isso, aos olhos naturais, isso não é possível. Acontece que a fé é você colocá-la completamente em uma pessoa e não em você, e não na circunstância. Isso. Quando eu coloco a minha fé no Deus Todo-Poderoso, que pode realizar todas as coisas, inclusive fazer uma mulher de 90 anos gerar filhos.
Então, se esse Deus, ele é capaz, e ele foi capaz de fazer isso no passado, ele é capaz de fazer agora. Como? A gente não sabe, mas ele vai fazer, porque ele é fiel para fazer. Porque ele é fora de lógica, né? Deus trabalha fora de lógica, não é na nossa lógica. Exatamente. Né? E a gente tende a fazer as coisas na nossa lógica. E aí ele trabalha totalmente fora de lógica da nossa, né? Com certeza. E na Bíblia, né, tem muitas promessas e muitas palavras de confiança. Né? Aquela palavra que diz assim, né? Olhai para o lírio dos campos, nem tecem, não fazem nada. O lírio está lá, só vai crescendo lindo, né? E ele falou assim, com certeza, Salomão, com toda a sua glória, não se vestiu como um deles. E Salomão foi o homem mais rico, um dos mais ricos da terra. Não se vestiu como um deles. Ainda mais, o que eu posso fazer por você? Que o lírio, ele hoje está e amanhã não está, né? E o que Deus pode fazer por você? Ele pode fazer muito mais do que aquilo que você pediu e pensou. Exato. Né? Então, é a confiança, a fé, a esperança que vai acontecer o que você não está vendo. E lembre sempre que a gente deve colocar essa confiança não em nós e não na circunstância, nem olhe para isso, olhe para Deus. Imagine que Ele é ilimitado, que Ele pode fazer todas as coisas acontecer. E eu me lembro agora daquele versículo que Jesus dá ordens ao vento e ao mar. Jesus ordena que o vento e o mar pare. Então, Deus pode fazer tudo. Eu não sei qual é a sua ansiedade de hoje. E a gente está levando aqui pelo lado da preocupação. Essa ansiedade que talvez esteja tirando seu fôlego. Eu quero lhe dizer que você deve confiar em Deus. Liberar, deixar que, Senhor, quem vai fazer é o Senhor. Então, eu não tenho nada a ver com isso. Porque se é o Senhor quem vai fazer, é o Senhor quem vai dar ordens. A quem? A tudo. Deus dá ordens a portas para se abrirem, Deus dá ordem a madre para se abrirem, Deus dá ordem a negócios para serem fechados, Deus dá ordem a pensamentos humanos. Que aí eu lembro daquela história do rei, que o rei passou a noite sem dormir porque o Espírito Santo estava inquietando ele para ele olhar o livro das crônicas, porque Deus queria honrar um homem chamado Mardoqueu. Eu vejo que essa fé, ela é uma fé que não tem limites. Ela não tem limites. Por quê? Porque é uma fé num Deus que não tem limites. E eu, se fosse você, eu não saía daí, porque a gente vai entrar agora numa turbinada aqui nesse assunto de ansiedade. Deus vai falar tanto ao seu coração e eu, se fosse você, eu não saía daí. Porque eu quero contar um testemunho. Maísa falou dos passarinhos, né? Que Deus, Ele cuida deles, né? Ele cuida da erva, Ele dá alimento. E me vem ao meu coração de que tem alguém que está assistindo esse programa que está extremamente preocupado com alguma coisa. Mas Deus vai falar com você que assim como Ele cuida dos passarinhos, assim como Ele fez a promessa para Sara, assim como Ele fez o rei passar a noite em claro, lembrando do livro das crônicas para honrar alguém, Deus tem velado em cumprir com essa promessa que tem feito para você. E é pela fé que ela vai se realizar. Então não sai daí, que já já a gente volta falando sobre esse testemunho e com a palavra aqui da nossa psicóloga sobre como você ser curada dessa ansiedade. Não sai daí, que já já estaremos de volta.